Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde, com o apoio da Agfa. Eu sou Gustavo Meireles, médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. É um prazer lhe dar as boas-vindas para mais um episódio do nosso podcast. A cada programa, recebo convidados especialistas em inovação, com foco na área de saúde. Abordamos diversos temas, como o papel da inteligência artificial, telesaúde, novos diagnósticos e tratamentos, monitoramento remoto de pacientes e outras inovações que estão transformando o setor. O objetivo é manter você a par das mais recentes tecnologias e das próximas novidades. No episódio de hoje, exploraremos um tema muito importante: o papel da inteligência artificial e da análise de dados, não só para melhorar a eficiência e a qualidade do serviço de saúde, mas também para garantir sua sustentabilidade financeira a longo prazo. Segundo uma pesquisa recente da PwC, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, a cultura de uso estratégico de dados ainda é incipiente no Brasil, com apenas 35% dos líderes tomando decisões orientadas por dados. Mas por que isso é tão importante? E como que nós podemos mudar esse cenário? Para nos ajudar nessa jornada, vamos contar com a experiência de especialistas que estão na linha de frente dessa revolução na saúde. Exploraremos casos reais e discutiremos como a análise de dados já está impactando positivamente a saúde populacional e o percurso assistencial completo do paciente, desde a atenção primária até os cuidados após a alta hospitalar. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje a Ana Cláudia Pinto, que é médica e executiva em saúde digital, conselheira consultiva de Health Techs, com experiência em Data Science e gestão de saúde populacional. O Marcelo Tournier, que é médico, cientista de dados e engenheiro de Machine Learning, trabalhando no Vale do Silício e atuando no desenvolvimento de tecnologias de processamento de linguagem natural em saúde. E o Thiago Pavin, que é empreendedor em saúde e também diretor de produtos de inteligência artificial na Semantics, especialista na área de gestão de saúde e inteligência artificial. Ana Cláudia, Marcelo, Thiago, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz por vocês estarem aqui hoje e ansioso para aprender com vocês três sobre o papel da análise de dados e da inteligência artificial na sustentabilidade do setor de saúde. Obrigada pelo convite, Gustavo. É uma honra e uma alegria estar aqui com vocês e com pessoas que eu admiro tanto, profissionalmente, pessoalmente. Vai ser um papo muito gostoso. Muito obrigado, Gustavo, pelo convite. Saudações a Ana, ao Thiago também, grandes amigos, e que sempre bom conversar entre amigos, ainda mais a respeito de um tema tão bacana. Também agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês. A Ana, que foi minha professora, é uma mentora. Gustavo, que a gente já se conhece de tempos de Fleury. E o Marcelo, grande colega de jornada aí também, trocando muitas figurinhas na parte técnica. Uma honra, pessoal. Obrigado. Eu acho esse tema, como disse para vocês, extremamente relevante, não só no setor de saúde, mas deveria permear qualquer discussão sobre novas tecnologias, inovação, porque tem um chavão, né? Os dados são o novo petróleo, que eu achei melhor depois, o Silvio Meira citando que os dados são o novo urânio, porque não adianta você simplesmente refinar, você tem que extrair os dados, refinar, e assim como o urânio, tomar muito cuidado com o que você vai fazer com eles, especialmente no descarte e no uso adequado. E falar com vocês aqui hoje sobre análise de dados, inteligência artificial na gestão de saúde, porque tem inúmeras tomadas de decisão feitas às cegas, né? E nós estamos vendo o custo da saúde cada vez maior e em muitos lugares do mundo, dinheiro simplesmente não é a solução, né? Vejam o gasto americano com saúde e o resultado que está muito aquém do esperado. Então eu vou começar esse nosso bate-papo aqui pela Ana Cláudia, te perguntando, Ana, como que essa análise de dados, especificamente no nosso setor, saúde, pode contribuir para a sustentabilidade do sistema, especialmente considerando os dados que nós já temos aqui no Brasil. Se você quiser até falar do setor público, do setor privado, das suas semelhanças, diferenças, deixo com você agora. Obrigada, Gustavo. É um assunto que eu gosto muito e eu acho de extrema importância mesmo, né? Então, como você puxou, a análise de dados, ela pode contribuir de diversas maneiras e durante todo o percurso, né? Desde o entendimento do problema, que é a análise diagnóstica mesmo, até a criação de solução, a medida de resultado e esse ciclo contínuo de aprendizado que a gente tem, né?
Você melhora, continua o que deu certo, muda o que deu errado, enfim. Então, eu acho que esse é um pilar básico. E essa análise de dados dentro do conceito de saúde populacional, porque o conceito de saúde populacional é um conceito muito amplo, mas muito importante para a sustentabilidade do sistema, porque o que sustenta o sistema, principalmente financeiramente, é o equilíbrio de utilização de uma determinada população, seja ela de uma cidade, seja ela de uma operadora. Então, as duas coisas, elas andam muito juntas. E para a gente trazer um exemplo objetivo do que a gente está querendo dizer, dos dados que já estão aí disponíveis, são os dados da operadora. Os dados da operadora sempre estiveram disponíveis, né? Então, não é uma coisa que é nova. Só que como eles não foram feitos para análise de dados clínicos e só para cobrar conta, você tem que fazer uma qualificação desse dado. Mas essa qualificação não é um processo complexo. Ele é trabalhoso, mas é simplesmente para você deixar num formato onde você não tenha o problema do garbage in e garbage out, né? Para você não tirar uma conclusão errada. Mas esses dados estão aí disponíveis, né? Eu vou trazer um pouco, só para sair um pouco da teoria, para trazer alguns exemplos dessa minha trajetória com gestão de saúde populacional, né? A primeira experiência que eu tive foi em 99, Repórter em 99, que eram os dados de uma operadora de saúde. Então, você vê como isso é possível de utilizar. E já naquela época, a gente conseguiu identificar uma população de risco cardiovascular, trabalhar essa população criando programas específicos e depois de 2 anos, ou seja, não foi one shot, né? É um período importante e a gente conseguiu medir resultado. Então, a gente trouxe redução de risco cardiovascular, resultado clínico, medido através de Framingham, e o financeiro naquela época ainda não era tanto, sabe, a preocupação. Depois, o segundo grande exemplo, também com base de dados e operadora, foi numa outra operadora onde, durante 4 anos, utilizando os dados para toda essa finalidade, a gente conseguiu trazer uma economia, além da melhora clínica, que para mim isso é basal, né? Você tem que ser bom clinicamente. A gente, enquanto médico, né, você não aceita uma coisa diferente, tem que ser bom para o paciente. Mas a gente trouxe uma economia de mais de 630 milhões de reais em 4 anos, certo? Então, assim, eu não estou contando nenhuma novidade, foram cases. A terceira experiência que já trouxe um pouco mais de análises mais sofisticadas e que foi junto com o Marcelo Tournier, foi dados de operadora também, que nós juntamos com dados de determinantes sociais de saúde para, através de machine learning, o modelo identificou clusters populacionais que seguiam determinados modelos, então a gente estava fazendo um modelo preditivo. Quem tivesse aquelas características teria muito provavelmente aquela evolução, né? E por último agora, como último exemplo de mundo real, mas com dado aí disponível de operadora também, para você criar um produto melhor, você identifica como é que é o percurso das pessoas que têm aquele desfecho no final. E aí você consegue mostrar, inclusive para a operadora, quanto que ela está gastando com aquilo e quanto que o seu produto consegue ajudar a melhorar tanto os desfechos clínicos, como também o resultado financeiro. E esse trabalho foi feito com o Tiago, né? E hoje eu estou com o prazer de ter esses dois aqui junto comigo. Muito bom, muito bom. Poxa, a gente fica vendo, né, na imprensa, e nós 4 aqui do setor de saúde, a pressão que as operadoras têm sentido, que fornecedores têm enfrentado, que as empresas prestadoras de serviços também têm enfrentado nos últimos poucos anos. Você traz um número aqui, uma economia superior a 600 milhões de reais em 4 anos. É super difícil de conseguir isso de outras formas, né? Porque o tradicional vou cortar custo, vou tentar encontrar uma nova unidade de negócios. Mas olha, se a gente usa bem os dados que já estão aí disponíveis, e a partir deles eu faço uma análise adequada e tomo uma decisão correta, olha a quantidade de oportunidades que existem aqui, né? Então, acho que é um ponto muito relevante para a gente falar um pouco mais depois, em vez de ficar olhando apenas ali, não que não seja importante, pelo contrário, mas deixa eu ver fraude, deixa eu ver como que eu consigo melhorar. Tenta a minha análise correta dos dados. Eu vou passar para o Tiago agora, porque o Tiago tem uma experiência enorme, primeiro, numa grande empresa considerada de excelência em prestação de serviço de saúde, que é o Fleury.
depois empreendeu, fundou uma startup, a Zeta, vendeu a startup para a Semantics, que é uma outra grande empresa hoje, muito focada em inovação, inteligência artificial. Eu queria que o Thiago nos contasse um pouquinho mais em qual medida essa cultura de uso estratégico dos dados já está disponível nas empresas de saúde aqui do Brasil e como que isso impacta a qualidade e eficiência do serviço. O que eu tenho visto nos últimos anos é que a adoção de uma cultura data-driven tem ganhado força, mas a gente ainda está muito longe do que poderia ser. Um exemplo que eu costumo dar é, se você pega, por exemplo, as empresas na Avenida Paulista, independente se é de saúde ou não, pegar todas as grandes empresas e perguntar ali se elas têm, por exemplo, um BI de saúde, né? Business Intelligence, um dashboard que ela analisa, que tem informações mais ou menos organizadas ali. 100% delas vão ter o seu BI, né? Aí você pergunta, tá bom, então agora tem um problema na sala para resolver, sei lá, o faturamento não veio como esperado, o custo está mais elevado, vamos resolver esse problema? Aí faz, então, uma reunião de diretoria. Em que momento que o pessoal para assim, vamos explorar, ficar 2 horas aqui explorando um diagnóstico para saber o que está acontecendo para a gente tomar uma decisão? 10%, 12% tem essa cultura. Então, o pessoal está caminhando para isso. Acho que o pessoal está mais atento e tem mais vontade de tomar decisão mais embasada em dados. Mas o que eu sinto é que essa cultura ainda não é tão disseminada nas empresas. Quando a gente vem para a área da saúde, isso tem um desafio um pouco maior. Porque na saúde, diferente de outras indústrias, e é legal estar hoje onde eu estou, porque eu tenho um pouco mais de comparabilidade com outros segmentos de mercado. Então, quando a gente compara a saúde com o sistema financeiro já tem dados mais padronizados, já tem uma cultura de troca de informações mais fluida. Então, isso é mais fácil de acontecer. Na saúde, o pessoal ainda está organizando os dados, está tentando reunir as informações necessárias para ter uma análise um pouco mais robusta. Então, isso está dando um pouco mais de trabalho. Então, você pega, às vezes, uma clínica pequena, não é a ordem do dia, né? Mas poderia ser, deveria ser. Se ela quiser entender melhor por que o paciente falta, quem é o perfil do paciente que aquela equipe atende, qual o desfecho desse paciente atendido, isso ainda não está tão disseminado assim. Eu acho que tem tecnologia caminhando para facilitar isso. Eu acho que daqui a pouco isso vai estar um pouco mais barato, um pouco mais simples, um pouco mais disseminado. Aí volta o ponto da cultura. Agora, o que eu acho interessante quando a gente fala de cultura data-driven é que existem muitas iniciativas nesse sentido, né? Como psicólogo que sou, não posso deixar de notar que quando você tem uma decisão baseada em dados, ela muda crenças e pressupostos que vêm para a mesa, né? Então, às vezes, você tem um interesse específico de um diretor, um interesse específico de alguém ali na sala de reunião, que quer levar a decisão para um lado, e de repente vem os dados e mostram que o caminho é completamente diferente. Aí todo mundo tem que ser criativo para repensar o problema e repensar a solução. Então esse é o grande poder de uma cultura data-driven. E hoje em dia existem metodologias, principalmente o pessoal de Stanford tem publicado isso, que são até jogos de tabuleiro, que você traz uma equipe de gestores, uma equipe de decisores, por exemplo, e vai jogando com eles. E no final eles conseguem ver se eles estão maduros para ter uma decisão data-driven ou não. Então, ajuda a criar um pouco essa necessidade, a criar essa consciência e essa importância na área da saúde. Então, esse é um ponto que eu acho que é legal da gente pensar que não é só ter o dado e ter um dashboard. É um pouco ter a vontade, né, o interesse realmente em explorar um pouco isso para poder mudar algumas crenças que podem significar o sucesso ou o fracasso do negócio. E o pessoal na saúde tem cada vez mais buscado isso, mas eu acho que nós temos ainda uma longa jornada. Muito bom, Thiago. Eu estou lembrando aqui, né, quando você fala da famosa frase, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã, e do que adianta, né, uma estratégia. Aqui no caso você citou um exemplo muito bom, porque eu me lembrei de uma conversa com um grande empresário, que nem é do setor de saúde, uma empresa de faturamento acima de 1 bi por ano, e ele me dizendo, o primeiro problema, a gente estava falando sobre inovações, de forma ampla, falando o problema que ele, como dono da empresa, tinha para implementar inovações na empresa. Porque, de modo geral, todo mundo, inclusive alta direção, o pessoal era avesso a inovações, porque representa mudar o status quo, né, fazer coisas novas, e ele que tinha que ficar empurrando isso.
E ele me citou um exemplo super prático de algo. Ele falou, olha, eu coloquei um novo sistema de BI na empresa. E os meus diretores e gerentes não olham. Então não adianta eu colocar, não adianta levar para reunião, porque eles não usam aquilo. Então está ali. Você está citando o número aqui, 12%, né, de empresas que estão utilizando. Eu vou passar agora para o Marcelo, né, eu acho que tem um ponto bem relevante aqui, profissionais modernos, né? Então tem um psicólogo, empreendedor em saúde, trabalhando hoje bastante com gestão de saúde populacional e inteligência artificial, uma médica que tem uma grande experiência como executiva em saúde digital, um médico fisiatra que está nos Estados Unidos trabalhando como cientista de dados e um médico que está apresentando podcast, né? Então, nós 4 aqui, já profissionais modernos. Eu vou passar agora a pergunta para você, Marcelo, e saber qual que é a importância de medir esses resultados ao longo da jornada completa do paciente, né? A gente está falando aqui desde aquela análise preventiva, atenção primária, até o pós-alta hospitalar. Então, qual que é essa importância, em vez de só ficar olhando episódios isolados, que eu acho que muita gente acaba fazendo, muitas empresas, né? A Ana Cláudia teve muita experiência com isso, que é assim, nossa, aumentou nossa sinistralidade. O que é? Ah, não, peraí. Ah, tá, encontrei, é isso aqui. Mas será que é aquilo ali que está justificando, né? Em vez de olhar o todo, mais fácil olhar o episódio pontual. E, por fim, com a sua grande experiência também na área, como que a inteligência artificial pode auxiliar a melhorar esse processo? Eu vou começar um pouquinho falando a respeito do conceito de jornada. É uma questão que, para nós, muitas vezes, que a gente acaba discutindo isso em círculos maiores ou menores, a gente muitas vezes acaba chegando a um conceito que chega a ser, às vezes, até uma falácia, com todo respeito, porque nos dados que nós temos dentro de operadoras de saúde, e a gente já entrou, eu acho que, né, Ana, Tiago, nós 3, eu acho que já entramos fundo aí para cavar mesmo, né, no urânio, e não refinado, né, naquela coisa bem, botar a mão suja mesmo nos dados ali para ver o que nós temos nos bancos de dados de muitas dessas operadoras, e em praticamente todos os cenários que a gente encontra de sistemas de saúde, seja público, seja privado, eu também cheguei a fazer um levantamento até para o próprio DataSUS, na época da pandemia, para a gente avaliar o impacto que a fase aguda da pandemia do Covid teve nos serviços preventivos de câncer de mama sobre todo o Brasil no DataSUS. Os dados foram assustadores, e quanto mais a gente mexe nesses dados, seja no contexto público, seja no contexto privado, Brasil, Estados Unidos também não é diferente, a gente acaba vendo que o máximo que a gente consegue construir quando a gente pega esses dados e coloca eles num perfil horizontal é um perfil de doença dessas pessoas, é um perfil de adoecimento, e que muitas vezes a gente não consegue contar de fato a história completa dessa pessoa, com todas as suas questões de como ela interage, por exemplo, que até foi um estudo bem recente da Escola de Saúde Pública de Harvard, se eu não me engano, e que é um estudo muito interessante. Esse estudo mostra que, na verdade, os padrões de consumo que nós temos no nosso dia a dia, eles são determinísticos em cerca de 25% de todos os desfechos de saúde. E que quem tem essas informações hoje são as financeiras, são os bancos, é quem detém, por exemplo, as transações de cartão de crédito, de débito, de Pix, que sabe o que a gente consome, sabe o que a gente come, sabe para onde a gente vai, o quanto a gente se mexe, no caso dos nossos dispositivos móveis. Então, a gente tem uma imensidão de informações que, na verdade, compõem um perfil de saúde que são muito pouco utilizados, e que até hoje a gente vê muitas iniciativas interessantes surgindo aqui e acolá para tentar integrar tudo isso, mas nem mesmo as grandes empresas como Google e a Apple conseguiram fazer isso até agora. É algo que realmente eu espero com com ansiedade muito grande, que alguém consiga nos dar de fato um perfil de saúde de alguém. Mas voltando ao que a gente tem e trabalhando com os dados que nós temos, se a gente observar pela quantidade de informações que nós temos de um paciente, no número de interações que ele tem com o seu sistema de saúde, um ser humano analisar isso, esse número de informações, a complexidade de todas essas informações, e não vamos deixar de lado, né, o ruído que esses dados têm, por questões às vezes gerenciais, por questões de que esse dado ele tem uma jornada interna do ponto de vista administrativo, em que muitas vezes a data que está lá naquele registro daquele código de diagnóstico ou de procedimento não é bem a data do procedimento,
Você vai em alguma operadora e ela, não, essa é a data do procedimento, mas numa outra unidade dessa mesma operadora pode ser a última data em que alguém botou a mão naquele registro e fez um ajuste, ou a data da glosa, ou a data da aprovação. Então, você pode ter uma mesma definição para um mesmo ponto de dado que pode ser diferente dentro de uma mesma operadora para esse mesmo conceito do paciente. Como limpar isso? O ser humano limpando isso, ele é muito ineficaz nisso. E é uma tarefa muito cara, muito trabalhosa para ser feita por seres humanos. Desde o início em que a gente, dos anos 80, que a gente começou a usar a tecnologia de informação com uma escala maior, principalmente no Brasil, a gente começou a usar sistemas baseados em regras. Então, a gente chamava médicos, enfermeiros, auditores, e eles começavam a colocar regras nos sistemas, né? Olha, se aparecer lá que esse paciente teve 3 visitas na emergência com relação à doença renal, esse paciente é um doente de alto risco renal, certo? Então, nós temos várias dessas regras que são codificadas por humano. Qual é o grande problema? Essas regras são muito difíceis de serem criadas. Nós precisamos de um corpo de especialistas muito grande para criar tudo isso. E são caras também na sua manutenção. Nós exigimos também, por exemplo, digamos que uma doença muda o seu código diagnóstico, vou ter que procurar nesse banco de dados de milhares de regras para mudar tudo isso. Então, qual foi a solução que a tecnologia trouxe, né? De utilizar as máquinas para que as máquinas, observando os padrões que existem nos dados, identifiquem estes padrões e apresentem para a gente qual é o insight nesse paciente com relação a esse perfil gigantesco de informações que o ser humano tem muita dificuldade de processar e quais respostas que eu posso ter em termos de insight que podem me ajudar a melhorar os desfechos desse paciente. É nesse sentido que a gente começa a usar, né, o aprendizado de máquina, o machine learning, para trazer uma ferramenta que pode ajudar as equipes, podem ajudar os gestores a resolver muitos problemas em relação à complexidade da análise do cuidado do paciente e tentar trazer uma melhoria dos seus indicadores, trazer uma melhoria dos seus processos por meio de um refino das informações que eles possuem, mas que, como eu já havia dito, o número de seres humanos para processar essa informação talvez seria inviável se não tivesse a ajuda da tecnologia. Excelente, Marcelo. Poxa, ótimos pontos aqui, até me ajudam a passar para a nossa última pergunta, que vai ser para vocês 3, porque talvez seja o tema mais relevante para a saúde brasileira, especialmente, talvez até mundial nesse momento, que é como é que para de pé isso, né? Sustentabilidade financeira do setor. E talvez do lado dos pacientes, dos psicólogos, dos médicos, dos enfermeiros, vem a questão assim, nossa, vamos começar a usar esse monte de dados, e aí começam a usar a inteligência artificial, já viu o que vai acontecer. Vão dificultar o acesso para os pacientes e vai piorar. Então a saúde fica mais barata, mas ninguém vai conseguir fazer exames, vai todo mundo ter seus procedimentos negados. Acho que o medo da inteligência artificial para a população geral ou para os prestadores de serviço pode acabar passando por aí. Então eu queria ouvir vocês 3, vou começar pela Ana Cláudia de novo, depois Tiago e Marcelo. Pego a opinião de cada um de vocês 3 a respeito disso, né? Então, como é que a análise dos dados e o uso intensivo de novas soluções, especialmente a inteligência artificial, podem ajudar na sustentabilidade financeira do setor sem prejudicar a qualidade de atendimento e o acesso? Então, como a gente comentou, Gustavo, né, a qualidade é uma coisa que é inegociável, né? Então, assim, não dá para você discutir com você bloqueando acesso, que é até o que a gente comentou ali no início da nossa conversa informal, né? Mas assim, dentro do meu raciocínio, se você é capaz de medir e acompanhar, você corrige o percurso. Então assim, eu não consigo achar uma outra forma de melhorar a qualidade do que essa. Eu não consigo. Porque o paciente também é muito subjetivo, a gente sabe. Tirando essa subjetividade de lado, existe uma conduta que ela não vamos dizer correta, mas que ela é mais aceita na literatura como um todo. É a verdade do momento, né? Porque depois pode mudar. Você tem que ter um percurso para seguir, senão fica conversa de maluco. Exato. Entendeu? Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que a tecnologia e a IA podem ajudar demais é com a experiência do paciente. Porque a gente faz o que é fácil para nós. Então, a partir do momento que a gente começa a utilizar ferramentas para ter uma comunicação mais eficaz com o paciente, para facilitar a vida dele, para antecipar problemas, eu acho que esse também é um outro ponto da UX que vai agregar demais. A gente já tem vivido experiências como essa. E mostrando, acho que nós estamos arranhando nisso ainda, mas eu vejo isso como um caminho.
Então, eu acredito nesses dois fatores como mais importantes para essa sustentabilidade aí, pegando os dois lados, né? Dados, medicina e paciente. Excelente, Ana Cláudia. Concordo com você. Também estou nessa linha, agora quero ouvir Tiago, depois o Marcelo. Acho que complementando, a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo, né? E aí eu acho que você deu o exemplo dos Estados Unidos. Já que estamos falando de dados, deixa eu dar um dado curioso para vocês. Se o sistema de saúde americano fosse por si só um país, 18% do PIB americano, tá? Ele seria a quinta ou a sexta economia do mundo. Impressionante. É impressionante. Impressionante. E nem por isso tem a melhor qualidade. Pois é. Então, talvez não seja o melhor exemplo a ser seguido. Tá lá o Marcelão trabalhando, né, Marcelão? Tá tentando ajudar a melhorar isso, Marcelo. Pois bem, mas quando a gente fala de saúde, a gente está falando sempre de um jogo de eficiência. Porque a gente tem uma demanda virtualmente infinita e crescente, conforme a população envelhece e demanda mais recursos, para um dinheiro finito. Então, é um jogo de como alocar o dinheiro certo, para a necessidade certa, para a pertinência certa. Então, eu acho que o que os dados e a inteligência artificial pode fazer para a saúde primeiro, um jogo de otimização. Quer dizer, do ponto de vista populacional, estratificação de risco, entendimento das necessidades, um entendimento ampliado dessas necessidades, que não envolve apenas ali as necessidades do indivíduo, mas todos os determinantes sociais de saúde, como a própria Ana e o Marcelo já trabalharam, né? Então, elucidar isso, falar, olha, a assistência dá conta até aqui. Daqui para frente tem que ser saneamento básico, porque a população está sofrendo desses males que estão relacionados a saneamento básico. Então, eu acho que, primeiro, o entendimento das necessidades de saúde para alocar o recurso corretamente, dado uma necessidade específica e não achismos, tá? Ou políticas eleitoreiras ou coisas que o valham. Tá? Então, acho que a elucidação, a tomada de consciência desses pontos envolvendo estratificação de risco ajuda bastante, né? E depois que o risco está entendido, fazer um trabalho de jornada para conseguir predizer qual vai ser o próximo passo. E a partir desse próximo passo entendido, eu conseguir fazer uma intervenção ou um ajuste no processo, no atendimento, de novo, para ganhar eficiência. Tá? Então, eu acredito que com inteligência artificial a gente vai conseguir fazer isso. Vai não, já estamos conseguindo. Tá? Prover mais acesso, baratear alguns procedimentos. Um grande exemplo são os exames, né? Então, exames de imagem, talvez a gente tenha conseguido já aumentar a produtividade dos radiologistas que estão ali fazendo laudo, por exemplo. Talvez não tanto quanto se imaginava um tempo atrás, mas conseguimos. Se isso vai se refletir, então, em mais laudos sendo dispensados por hora, por exemplo, então talvez eu consiga laudar mais e consiga entregar isso para mais pessoas, então amplie o acesso. Então, para mim, é um ponto que essas tecnologias vão fazer diferença na ampliação do acesso. O segundo, eu acho que tem a ver com equidade, que é dar o cuidado necessário do tamanho da necessidade daquela pessoa. E então, só é possível entendendo profundamente o indivíduo. A gente entra num caminho de ultra-personalização, que é impossível processar uma quantidade de dados muito grande. Inclusive, tem um estudo que eu li um mês e meio, mostrando exatamente que um médico ou um profissional de saúde, quando tem um paciente ali na sua frente, ele vai conseguir processar bem, assim, olha, estando desperto, né, não tendo vindo de um final de plantão, né, estando ali tranquilo, com a mente calma, ele vai processar muito bem 7 variáveis combinadas do paciente, enquanto que uma IA não tem limite. E aí eles citaram, né, um estudo de estratificação de risco no hospital de emergência na África do Sul, que eles colocaram uma IA para rodar, que levava em consideração até onde a pessoa morava, se tinha filhos, se tinha cuidador em casa. Então, levou em consideração 80 variáveis. Isso é um tipo de ultrapersonalização para estratificar um risco em um serviço, para organizar uma fila. Terapia intensiva, né? Outra aqui. Quantidade de variáveis e decisões que precisam ser muito rápidas. Exato. Um exemplo que eu quero trazer também nesse sentido, que eu acho que uma inteligência artificial aparentemente muito simples acaba fazendo a diferença lá na ponta do serviço. A gente tem um projeto, né, que nós estamos trabalhando já há 3 anos. É um hospital filantrópico, atende 60% SUS e 40% sistema privado.
Então, é um hospital um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui em São Paulo, que às vezes o problema é ociosidade. O pessoal quer combater a ociosidade. Lá não, lá tem fila de espera, né? Então, a gente colocou um algoritmo para rodar, que foi construído com uma base grande já, de 20 mil internações, e é um algoritmo que roda na UTI. Basicamente, o que esse algoritmo faz? A cada 30 segundos ele lê ali os dados do prontuário, sinais vitais, tudo que está saindo de exames, e com base em algum desses parâmetros, são aproximadamente 35 parâmetros, ele vai colocando o risco de descompensação desse paciente. Todo mundo adorou o algoritmo. Os médicos trabalharam, validaram, ajudaram a criar. Isso foi parte importante da cultura depois para eles usarem. A gente percebeu isso, que se os médicos não tivessem feito parte da construção, talvez eles iam olhar para aquilo como uma paisagem. E depois que isso ficou pronto, a gente colocou num dashboard ali no setor da UTI. Olha que interessante. Esse hospital, ele tem 20 leitos de UTI, num corredorzão, assim. O médico chegava para trabalhar, no plantão ele ia... Paciente 1, 2, 3. Às vezes, de vez em quando, quando uma enfermeira levantava a mão e falava, o 5, vai no 5. Aí ele corria para lá. Do contrário, ele seguia esse roteiro. Depois que a gente implementou isso, ele chega para trabalhar, ele bate o olho no painel, ele vai primeiro no 8, depois no 19, depois no 3. Mudou um comportamento. Pois né? Se fizesse estudo de mortalidade antes, o do 18, 19, 20 vai ser maior do que 1, 2, 3. Pois né? Exatamente. E o que a gente percebeu? De fato, isso, primeiro, teve um impacto de redução na mortalidade de 6% naquele setor, 6 pontos percentuais, e acompanhando, né? Um estudo pré e pós, tá? O estudo está em curso. Mas o que a gente achou super legal é que o tempo de permanência na UTI reduziu quase 18%, por conta desse monitoramento que só isso resolveu? Claro que não. Eu costumo dizer que Analytics é muito legal, mas quem ganha o jogo é o Phasitics. É isso aí. Exatamente. Então não adianta nada mostrar o número se o pessoal não for cuidar lá do paciente, alterar a conduta. Então gerou toda uma discussão em cima do que se faz com esse tipo de paciente naquela condição a partir de um dado que foi construído com o time. O resultado disso é que melhorou o giro de leito daquela população. O que isso implica, no final das contas, para aquele hospital? Mais receita? Claro, mas também implica em mais acesso, porque eu tenho fila de espera. Ótimos pontos que você está trazendo, Thiago, e na linha do que a Ana Cláudia tinha falado, e já abordamos isso em episódios anteriores aqui do ExpertCast, especialmente de inteligência artificial, na prática aqui, com uso em diagnóstico por imagem. Eu escrevi junto agora com o Anthony Yeager, que é fundador de uma startup chamada NeuralMed, um artigo para uma coluna na MIT Sloan Management Review, Brasil, falando sobre o custo-efetividade da inteligência artificial, muito na linha do que vocês estão falando aqui, porque IA começou a ser vista como custo, e ela pode ser mesmo, se não tiver nessa linha do que vocês estão trazendo, né? Então, por exemplo, trago aqui novos indicadores que conseguem reduzir o tempo de internação na UTI, aumenta o acesso, também é tema de um episódio com o próprio Anthony, com a Tabata Amaral, que é deputada federal, para falar em iniciativas para aumentar o acesso à saúde no Brasil. Queria trazer 2 exemplos para a gente tangibilizar. Bom, né? Ótimo. Com esse resultado ruim da saúde suplementar que a gente tem visto, esse desafio todo, ainda existem empresas que têm resultados positivos. E são algumas empresas que trabalham com tecnologia e dados. Vou trazer um exemplo aqui da Unimed BH, né? Tem o Rafa Silva, que é responsável, que é o head de inovação. Então, você vê, você não pode não ter uma solução perfeita, mas você está na frente. Isso traz diferencial competitivo, sim. Uhum. E o resultado operacional foi positivo. Outro exemplo que eu queria trazer, pegando a questão da equidade, para contrapor essa coisa da IA ou da... Enfim, a IA é muito forte, né? Mas da tecnologia trazendo custos agregados, eu tive a oportunidade de implantar um projeto em parceria com a Gerando Falcões na favela dos Sonhos. Então, a gente levou um programa de atenção primária a uma comunidade através de uma cabine de telemedicina. Então, existem muitas formas muito interessantes, criativas, importantes no nosso país de você trazer acesso, sim, através de tecnologia. É ótimo, né? Porque precisa sair dessa visão de que inovação é custo. Talvez seja custo até no momento inicial, né? Você vai precisar investir, mas tem diversos ganhos, né? Como vocês estão mostrando. E eu vou passar para o Marcelo agora para a gente fechar essa nossa primeira metade do episódio. Tem outros temas bem relevantes para a gente abordar daqui a pouco. Mas vou fechar com você aqui, Marcelo. Eu queria suas opiniões também.
Claro, e só para continuar a questão que o Thiago estava falando da sustentabilidade da saúde, é um desafio enorme, inclusive aqui nos Estados Unidos, é um PIB gigantesco, né, em termos gerais aí de uma superpotência mundial. Mas esse último ano, o PIB só de Medicare, que atende pessoas com mais de 60 anos de idade, como o Thiago estava falando, atingiu $1 trilhão. E o problema não é só o que atingiu $1 trilhão, o problema é que o governo recolhe impostos, taxas específicas para cobrir o Medicare, e pela primeira vez, uma das primeiras vezes, o lençol acabou ficando curto. E eles não conseguiram uma arrecadação que conseguisse cobrir o Medicare, que na verdade é o que o governo acaba pagando. E o Medicare não vem, na verdade, do governo, né? As pessoas pagam pelo Medicare os seus impostos aqui nos Estados Unidos. As pessoas que vivem aqui, recolhem a sua aposentadoria, pagam o seu imposto de renda, lá no que elas estão pagando para elas terem saúde no futuro. E, na verdade, muitas pessoas que estão contribuindo para ter uma saúde depois que elas se aposentarem, elas não conseguirão ter um atendimento em saúde garantido pelos impostos que elas pagaram enquanto elas estavam trabalhando, caso eles não melhorem essas questões de sustentabilidade. Então, existe um desafio gigantesco do ponto de vista de esfera política em como essas discussões vão avançar, e a importância disso é tão grande que o CMS, o Center for Medicare Services, que é quem guia, né, o Medicare aqui nos Estados Unidos, está lançando uma iniciativa do ponto de vista executivo de inteligência artificial para avaliar todas as opções que existem em termos de inteligência artificial para contribuir para a sustentabilidade disso. Descendo um pouquinho na nossa esfera local, eu queria lembrar de um projeto que a gente fez junto, né, Ana, que é um exemplo bem bacana de como a inteligência artificial e a tecnologia ela pode ajudar nesse sentido, e eu acho que a receita disso está na prevenção, acima de tudo. E a gente acabou criando com esse modelo em que a gente construiu com dados de determinantes sociais de uma grande operadora de São Paulo. Nós construímos um modelo muito parecido com os sistemas de recomendação de filmes que a gente vê nas plataformas de streaming, como Netflix, como no Amazon Prime, em que, baseado e na história de coisas que você viu, qual vai ser o desfecho do que vai acontecer. Então, se você é um paciente que você tem um determinado perfil do ponto de vista de atividades, do ponto de vista de preferências e até mesmo do seu perfil de adoecimento, é possível prever com uma certa precisão qual vai ser o seu desfecho daqui a alguns anos. E foi o que a gente construiu um modelo de clusters, onde a gente começou a apresentar para essas pessoas que ainda não estavam doentes, olha, qual é o cluster em que ela pertence e quais os fatores de risco que existem naquele cluster para que tanto a pessoa como, por exemplo, em casos de planos de saúde corporativa, onde muitos empregadores têm interesse em investir na qualidade de vida dos seus funcionários por questão de produtividade e também para evitar o aumento da sinistralidade, que atividades preventivas poderiam ser programadas para aqueles grupos de pessoas onde a gente está parando de falar de uma saúde do ponto de vista de remediar o problema, mas de trazer ações assertivas para grupos onde a gente pode ter ações de precisão em um momento em que a gente ainda pode pegar e refrear o processo de doença. Então, são pontos extremamente interessantes em que eu acho que a gente tem um ganho muito grande utilizando algoritmos que ainda são de baixa complexidade. A gente ainda não está falando de IA generativa aqui. Existem use cases para IA generativa. Eu acho que o Thiago mencionou a questão, por exemplo, de ajudar profissionais na redação de textos. Eu acho que aí tem um potencial muito bacana, onde a gente vai ter um aumento do ganho de tempo, que é um outro indicador que eu acho que tem um impacto direto na questão dos processos e da gestão, e que acaba gerando aí transbordamentos para a saúde do paciente. A saúde ela tem um problema de tempo, a inteligência artificial ela com certeza pode ajudar a otimizar esse tempo, e eu acho que toda a empolgação que nós temos hoje com modelos novos, como o ChatGPT, o GPT-4, esses modelos sensacionais que a gente tem do ponto de vista de responder quase como um humano, de nós trabalharmos em cima desse modelo para encontrar quais são as lacunas que nós temos e de um modo ético e também eficaz do ponto de vista de não gerar um gasto muito grande do ponto de vista de tecnologia, que é a preocupação de qualquer gestor, que ela é super legítima, nós encontrarmos a receita correta para o avanço desses indicadores de saúde, principalmente do ponto de vista do paciente. Muito bom, Marcelo.
Olha, muito obrigado a vocês três. Estamos fechando aqui a primeira metade do nosso episódio. Tem bastante assunto ainda que nós vamos continuar explorando daqui a pouco. Então, queria agradecer a vocês três, Tiago, Ana Cláudia, Marcelo. Muito obrigado pela presença aqui. Em breve a gente vai continuar essa conversa com vocês três. E para você que está nos ouvindo, se gostou desse episódio, não se esqueça de seguir o ExpertCast e de avaliá-lo com 5 estrelas na sua plataforma preferida de podcast. Compartilhe também os episódios nas suas mídias sociais e com seus contatos, para que mais pessoas possam ter acesso a informações valiosas sobre inovação e empreendedorismo na saúde. Ao fazer isso, você ajuda a disseminar informação de qualidade e aumentar o interesse por esses temas tão importantes para o avanço do setor. Muito obrigado.